Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João, nós já meditamos no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e agora estamos chegando nos últimos capítulos do Evangelho de João. Nossa leitura de hoje é João capítulo 17 e eu quero compartilhar com você os versículos 15 ao 19. Está escrito assim: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nesse capítulo, Jesus ora pelos seus discípulos. Se nós lermos os versículos seguintes a esse que eu li, do versículo 20 em diante, Jesus ora por nós, porque ele faz uma oração por aqueles que crerão depois que ele fosse ressuscitado, depois que os discípulos pregassem a palavra, e ele faz todas essas orações. E aí eu quero compartilhar com você esse trecho dessa oração que o Senhor estava fazendo em favor ali dos discípulos. E ele diz assim: Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É interessante, amados, essa oração, porque nós sabemos, a palavra nos garante que o mundo jaz no maligno. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 2, nós vemos que todos aqueles que não creem em Cristo Jesus estão debaixo do governo de Satanás. A palavra chama de o príncipe do poder do ar, que atua naqueles que vivem na desobediência, ou seja, naqueles que não creem em Cristo Jesus, que não obedecem ao evangelho de Cristo Jesus. E aí Jesus está orando pelos seus discípulos e ele diz assim: Olha, Pai, eu não rogo que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. E quando nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 3:3, o apóstolo Paulo escreve que o Senhor é fiel e ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Sabe, amados, nós vivemos num mundo que o governo sobre a mente das pessoas, o governo que atua espiritualmente sobre o mundo é maligno, é das trevas. E nós vivemos aqui, nesse mundo. Mas nós temos uma verdade gloriosa, que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. O Senhor é fiel, Ele nos fortalece e Ele nos guarda, Ele nos protege do maligno. E nós temos outra verdade extraordinária, que na verdade nós somos santificados, ou seja, nós não precisamos viver conforme o mundo vive. O mundo está mergulhado no pecado. O mundo vive conforme as obras da carne. Mas nós que estamos em Cristo Jesus somos santificados pela palavra do Senhor, que é a verdade. Somos santificados pelo próprio Cristo Jesus, que é a verdade. E nós podemos manifestar essa santidade através da nossa forma de pensar, através das nossas atitudes. Amados, o mundo vai de mal a pior. O mundo está cada vez mais desesperado e desesperador. O mundo está cada vez mais ímpio, cada vez mais mergulhado no pecado. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, podemos levar uma vida santa e sem medo. Sem medo das coisas que o mundo teme. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos protege do maligno e não precisamos viver na prática do pecado. Pelo contrário, podemos viver em santidade, mesmo nesse mundo pecaminoso. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos santifica.
Tem um versículo lá em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 14, diz assim, que por um único sacrifício, Jesus Cristo tornou perfeito, aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, a obra de Cristo Jesus já nos tornou perfeitos em nossa natureza, nos deu uma nova vida, uma natureza santa, justa, compatível com a natureza de Deus. E nós somos santificados dia após dia, porque as nossas estruturas mentais vão sendo alinhadas com a forma de pensar de Deus. Porque, amados, como nós pensamos é como nós vivemos. Por isso que é tão importante nós sermos santificados na verdade, e a tua palavra é a verdade. Palavras de Jesus aqui no versículo 17, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, quando nós mergulhamos num relacionamento profundo com Deus por meio da sua palavra, nós vamos sendo santificados dia após dia. Lembre-se desse versículo que eu citei para você de Hebreus. Nós já temos uma natureza perfeita, santa, justa, reta, compatível com a natureza de Deus, a ponto de o Senhor depositar o seu Espírito para habitar em nós. Mas dia após dia, nós somos santificados na verdade, na palavra que é a verdade, em Cristo Jesus que é a verdade, e Cristo Jesus é revelado a nós por meio da palavra. Nós temos essa dádiva, esse presente, que é a palavra de Deus escrita. Por isso eu encorajo você, mantenha um relacionamento vivo com a palavra de Deus. Não existe cristianismo divorciado da palavra. Eu oro para que eu e você sejamos todos os dias fortalecidos no Senhor e possamos ter esse relacionamento vivo com a palavra de Deus. Essa palavra vai atuando em nós, nos santificando, mudando a nossa forma de pensar, mudando o nosso comportamento, e então nós vamos manifestando santidade, uma vida santa, justa e reta. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, muito obrigada pela tua verdade. Obrigada porque é o Senhor quem nos protege do maligno. Obrigada porque a tua palavra nos santifica. Obrigada porque cada vez que nós meditamos, estudamos nas suas escrituras, nós somos transformados de glória em glória. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos na força do seu poder, para que eles desenvolvam um relacionamento vivo com a tua palavra. Ah, Senhor, que eles compreendam que a Bíblia não é só um livro comum, mas é o Senhor, é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos instruindo, é o Senhor nos corrigindo. Pai, eu oro para que os meus irmãos tenham um relacionamento vivo com a sua palavra e sejam transformados de glória em glória. Que a vida dos meus irmãos glorifique ao Senhor em cada detalhe das suas vidas, Pai. Que no dia a dia deles, eles possam manifestar santidade. Que no dia a dia deles, eles saibam que mesmo vivendo nesse mundo aqui, eles estão protegidos. É o Senhor quem os guarda, é o Senhor quem os protege, Pai. Que eles tenham essa confiança e possam viver assim, confiantes, em intimidade contigo e com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.